tremor, querido. Pode ter certeza que eu estou aqui diante do altar do Senhor, por conta de saber a responsabilidade que é poder ministrar a sua poderosa palavra, né? E ao Deus ao qual nós servimos. Desde já eu quero glorificar a Deus pela vida do vosso pastor Marcelo, não é isso? Marcelo Grossa, Deus abençoe, grande homem de Deus, esteja sujeito a Ele na palavra, obedecendo de acordo com a palavra, que isso vai fazer diferença no ministério, na vida de vocês, tá bom, queridos? Eu sou da Igreja Cara de Leão, do Projeto Vida Nova, lá de Vila Santa Teresa. Alguém conhece aqui a Igreja Cara de Leão? Sim. Muitos jovens também. E eu quero fazer um convite logo para vocês. E quando tiver o culto jovem lá, eu vou avisar a irmã e vocês todos vão lá botar para quebrar. Porque a sua palavra fala que os jovens, Deus escolheu os jovens, porque vocês são o quê? E vocês vão vencer o maligno, é isso? Vocês já venceram. Vocês vão vencer, vocês já venceram. Então eu vou fazer um convite para vocês no próximo culto jovem que tiver. Eu quero vocês lá pulando, glorificando, exaltando o nome desse Deus poderoso. Você pode aplaudir esse Deus poderoso? Glória a Deus, aleluia. Querido, eu não pretendo me demorar até 5 da manhã ainda. Esse povo gosta. Queridos, brincadeiras à parte, abra sua Bíblia, eu quero compartilhar um texto ao qual o Senhor colocou no meu coração. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Eu quero falar algo com vocês. Eu queria também ressaltar algumas outras coisas também. Se eu passear um pouquinho na Bíblia, fica tranquilo, que eu sei que vocês gostam de Bíblia, né? Vocês são fera, né? Vocês gostam de palavra, maravilha. Cadê o irmão do... Saiu? O irmão da viola saiu? Mateuzinho. Abençoe, irmão. Deixa Deus te usar. Amém? Deus te abençoe. Qual o seu nome, filho? Mateus, Levi. Olha que maravilha. Deus te abençoe. No final eu oferto na sua vida, tá bom, Mateus? Eu dou 3 gatos que nasceu lá em casa para você. Tá bom? Brincadeiras à parte. Vamos lá no texto? Glória a Deus. Deixa Deus te usar. É jogador de futebol, tá com o joelho um pouco ralado, ó. Jogador de futebol, ó. Não? Ai, Jesus. Amém? Todo mundo achou? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quero glorificar a Deus pela vida do meu amigo lá, Romilton, não é isso? Deus te abençoe, meu irmãozão. Você é fera. Queridos, olha só. Presta bastante atenção, porque eu aprendi, né? Sou nascido e criado no Evangelho. Pela graça, pela misericórdia, eu nunca me afastei da presença do Senhor. Nasci em berço evangélico. Isso não me faz mais crente do que ninguém. Você pode ter nascido no berço evangélico, porém, você é da genealogia de Adão. O que quer dizer isso, Pedro? A natureza pecaminosa existe em você. Todos nós que nascemos através do ato sexual, sabe muito bem. O homem ele tem a semente, como se fosse um vírus. Não todos nós nascemos no pecado. É por isso que é necessário nós nascermos de novo. Não adianta falar, eu nasci no Evangelho, mas não teve encontro com Cristo, não vai funcionar, não adianta nada. Pode ter nascido no Evangelho, mas você tem que ter um encontro com Cristo Jesus, que é o que te transforma no Senhor, amém? E eu aprendi desde pequeno que nós temos que ter reverência à palavra. Muito obrigado, Deus te abençoe. Porque tudo que aconteceu, querido, antes da palavra, é o entregar, amém? Amém ou não amém? Amém. O que é o entregar? Tudo é culto. Já viu pessoas que falam assim, ó, Senhor, me dá um culto abençoado? Quando já viu alguém falando assim, Senhor, me dá um culto abençoado? Orando logo no início, talvez. Senhor, me dá um culto abençoado, que o Senhor possa nos conceder um culto abençoado. Esse tal pede errado. Porque Deus, querido, Ele não dá culto a ninguém. Deus, Ele recebe culto. E o que incrível que pareça é que hoje você está aqui entregando o culto ao Senhor. Se foi de coração, Ele recebeu.
Então, diante de um culto, diante de um período, de uma reunião, existe duas coisas. Primeiro, olha para cá, é o entregar e o receber. Você entregou o culto ao Senhor. Eu creio que ele recebeu. Tudo antes da palavra foi o entregar. Vocês entregaram ao Senhor de baixo para cima. Com Deus agora vai ser ao contrário. Na hora da palavra é o de cima para baixo. Então eu peço aos irmãos que vocês prestem bastante atenção na palavra, porque o que transforma, o que cura, o que liberta é a palavra. João 8,32: e conhecereis a verdade. No verso 36, Jesus fala o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Ele fala que se nós conhecermos a palavra vai fazer o que? Libertar. E quem é a verdade? Ele fala: se conhecermos a verdade, esta vai libertar. Quem é a verdade? É o Filho, é Cristo. Então preste bastante atenção que Deus ele tem uma palavra, não é um pregador. É o Senhor que vai falar no seu coração, amém? Glória a Deus pela sua vida. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Glória a Deus, que tem nome, Senhor. Todo mundo achou? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a metade? Toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E alguns foram cheios, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Preste atenção, por isso que eu falei para vocês poderem prestar atenção, que eu vou explicar isso para vocês poderem entender de uma forma melhor. Todos eles foram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhe fazia o quê? Concedia. Conforme o Espírito Santo, repita comigo, concedia. Que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu, e correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua, e todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, e que somos nascidos, partos, medos, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ao ponto da Ásia, e a Frígia, e a Panfilha, Egito, a parte da Líbia, junto ao Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, árabes, e todos temos ouvido a nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Repare que eles estão ouvindo falar nas línguas dele das grandezas de Deus. O Evangelho está sendo pregado. Aleluia! E todos maravilhavam-se, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isso? O que isso quer dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto. Outras versões: vinho. Estão bêbados. Feche seus olhos aí mais uma vez. Pai amado, eu quero te glorificar, te exaltar e te engrandecer, Senhor, nessa noite, ainda noite, iniciando-se a madrugada, Pai amado. Deus querido, nós queremos te engrandecer, pedir ao Senhor que o Senhor toma o teu primeiro lugar. Senhor, a minha oração, ela não vai, Senhor, acima ou além da oração ao qual meu irmão fez, muito pelo contrário. A oração que eu faço ao Senhor, ela se completa com a oração, se une com a oração do meu irmão. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha revelar a tua poderosa palavra, Senhor, os corações dos teus servos. Eles estão aqui, Senhor, não estão pulando, talvez alguns ainda, que no final de semana estão curtindo o carnaval para alguns ainda.
mas eles estão aqui, Senhor, buscando a Tua presença, porque entendem que precisam mais de Ti, querendo ser cheios do Teu Espírito. Então me usa para a Tua glória, cresça o Senhor e diminua eu. A Ti seja dada glória, honra e poder e majestade, porque digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Sua vontade são e foram criadas. Aleluia, glorificado é o Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Aleluia. Olha o Senhor. Aleluia. Queridos, só mensagem que vocês todos estão carecas de saber. Não é verdade? Falar em careca, fala assim pro teu irmão assim: se você não prestar atenção, eu vou puxar o seu cabelo. Aí fala assim: espera aí, mas e os que são careca? Você fala assim: eu vou dar um tapa. Tem algum careca aí? Tem algum careca aí? Dá um tapa no careca assim, ó. Tá. Mas presta atenção na palavra. Amém, querido? Se dormir também. E se dormir também. Ninguém aqui dorme, não. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa é uma mensagem. Olha para mim, só para descontrair, ver esse sorriso lindo no rosto de vocês. Querido, essa é uma mensagem ao qual vocês muito bem entendem, né? Todo texto ele tem um contexto. Para você poder ler um texto bíblico, você precisa ler o contexto. Pedro, o que é um contexto? Contexto é tudo aquilo que vem antes e tudo aquilo que vem depois de um texto. Existem dois tipos de texto: o contexto imediato e o contexto remoto, ou conhecido também como contexto amplo. Vou dar um exemplo para você poder entender. Contexto imediato: quando você vê Cristo falando, Cristo na cruz, quando está consumado. Para que ele está indo para a cruz? Será que está bancando um de herói? Não. Você vai ler o contexto imediato, você vai ver o enredo acontecendo até ele chegar à cruz. O contexto remoto ou contexto amplo, você vai ver 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías vai falar: porque ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Você vai pensar: de quem que o profeta está falando? Aí você vai ver Jesus indo para a cruz, você vai falar: o contexto remoto, ou contexto amplo, o profeta Isaías falou muito lá atrás. Isso é um contexto amplo. E o contexto imediato é aquilo que estava bem próximo. Tudo acontecendo antes de Jesus ir para a cruz. Você vai ver se cumprindo o contexto imediato no contexto amplo. Me fiz entender? Então, o contexto imediato aqui, de Atos 2, simples, fácil, é o Atos, capítulo de número 1. O capítulo de número 1, Lucas vai relatar, ao qual ele, como um estudioso, né, um pesquisador, um homem muito inteligente, escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele vai começar a percorrer e aprender algumas coisas pelo fato de que aconteceu a respeito da palavra, que é Cristo Jesus. Ele vai relatar, querido, que ele começou a observar, e ele vai falar que Cristo ficou, após a ressurreição, durante 40 dias na terra. 40 dias. Foi visto por muitos, pelos seus apóstolos ajuntou muitos outros, porque se você ler Paulo falando para a igreja de Coríntios, cerca de 500 pessoas viram Jesus. Ele apareceu para cerca de 500 pessoas. Paulo ainda vai relatar, alguns já até dormem, já morreram, mas ele apareceu. Então, quando ele vai ser assunto aos céus, tem em torno de 500 que viram, mas aqui agora tem em torno de 120. Jesus aparece e fala para eles: vocês ficam aqui porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. João batizou com água, mas vai vir um aí, porque se eu subir, eu mando um que vos batizará com o Espírito Santo. Aí tem gente que chega para Jesus e fala assim: Senhor, quando que vai ser a restauração de Israel? Ele fala: isso não compete vocês saber, mas vocês
receberão poder, virtude, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar algo maravilhoso para você, antes de entrar no texto. Quando ele fala, ser-me-eis minha testemunha, tem gente que acha assim, eu vou lá ser testemunha, pregar o evangelho, tranquilão, legal, e tudo certo, não é isso? A palavra testemunha aqui, na sua língua original do Novo Testamento, é mártir. Sabe o que significa mártir? É aquele que morre pela fé. Quando ele fala, vocês vão ser minha testemunha, é ele dizendo, vocês vão morrer pelo meu. Porque talvez tem muita gente pregando o evangelho de ganho, um evangelho que só dá. E evangelho, querido, não é ganhar. Evangelho é perder. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, repare que ele fala, aquele que quiser salvar. Por que ele usa o verbo querer? Salvar. Aquele que quiser salvar. Porque para salvar, todo mundo quer. Mas quando ele fala, mas quem perder, quando ele fala em perder, ele não fala em querer. Por quê? Porque perder ninguém quer. Porque evangelho é o contrário do mundo. O mundo te oferece, te dá, te dá, te dá, te dá. E ao te dar, talvez você está ganhando e achando que está tudo bem. Mas você está até recebendo o físico e perdendo o espiritual. Evangelho é diferente. O evangelho você até perde no físico, mas ganha no espiritual. Aleluia. Então quando ele fala que ser mesmo é testemunha, é ele dizendo, se for possível você morre pela fé. Porque isso é o evangelho. Aí a palavra fala que ele está subindo aos céus, está indo assunto aos céus. Todo mundo fica olhando para o alto. Nossa, meu Deus, Jesus subindo, olha isso. Daqui a pouco aparecem dois varões de branco e falam assim, varões galileus, por que vocês estão olhando aí para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, da mesma maneira, ele vai voltar para poder buscar a sua igreja. Eles saem, vão até o Monte da Oliveira, oram, buscam, depois vai até o cenáculo, começa a clamar, e daqui a pouco eles veem que tem 11 apóstolos, porque Judas já tinha morrido. Pedro faz o discurso e fala que um tem que entrar na vaga de Judas, porque Judas se suicidou. E Pedro vai e manda e vai lançar sorte. Tem José Barsabás, conhecido como o Justo, e tem também Matias. E a palavra fala que Pedro vai orar a Deus e pede para lançar sorte. Lançar sorte para ver em quem a sorte vai cair, para ser o 12º apóstolo. E a palavra vai relatar que a sorte cai em quem? Em Matias. Tem um bom de Bíblia aí. Cai em Matias. E a cair em Matias, presta atenção, ele entra no lugar de Judas. Depois disso, a Bíblia vai relatar que eles começam a orar, unanimemente, num só propósito. O Senhor falou, não sai de Jerusalém até que do alto venha a ser revertido, não sai. Ele estabeleceu uma, e a palavra vai falar que todos perseveravam unanimemente em oração e em súplica. Para quê? Para a promessa do Espírito descer sobre a vida. E aqui eu quero abrir um parêntese e fazer uma aplicação. Se você quer o Espírito Santo na sua vida, não tem que estar de qualquer jeito, tem que estar unânime. Aleluia. Pedro, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser batizado. Não é unânime, tem raiva, guarda ódio no irmão, não vai receber. Porque primeiro eu ouvi dizer aqui pela irmã que trouxeram uma mensagem a respeito do perdão e a respeito de santificação.
O perdão, ele é a base do evangelho, o amor. Porque Jesus não falou que vocês vão ser reconhecidos como discípulo pela condição financeira. Jesus não falou que vai ser reconhecido como discípulo pelo status que você tem, pelo carro bonito, ou talvez pela família, ou pela oratória. Não. Jesus falou que você será reconhecido como discípulo se você amar. Aí tem um porém. Eles querem ser cheios do Espírito Santo, mas para ser, perseveravam na oração. Unanimemente, todo mundo junto, num só propósito. Aleluia. Glória. Sabe por que a promessa veio do Espírito Santo? Porque Jesus te perdoou. Aleluia. Ele perdoou você e você entende no perdão. Só que sabe qual é o problema de algumas pessoas? É achar assim, ó. Isso é interessante. Vocês são jovens, assim como eu sou também, mas nós temos que ter esse entendimento. Que muitas pessoas sejam jovens e sejam velhos. Sabe o que pensam? O dia que eu sentir, eu vou perdoar. Meu Deus. O dia em que eu sentir, eu perdoo. E aqui eu quero falar algo que talvez vai contra o teu pensamento. Sabe por quê? Porque, querido, o perdão, ele não é um sentimento. O perdão, ele é uma decisão. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Ninguém nunca vai sentir vontade de perdoar. O Senhor está me levando por aqui, eu vou. Precisa tratar com alguém aqui. Aleluia. Porque existem 4 ordenanças na Bíblia, 4 ordens. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ordem. Batizai, aquele que crê e for batizado, é uma ordem. O ceai, fazei em memória de mim, ceia, é uma ordem também. E a outra ordem qual é? Perdoai. Presta bastante atenção. Pedro, se eu não ceiar, não der tempo, sai de tudo, um congresso, sai de uma correria, não cheguei tempo, não deu tempo de chegar na ceia. Se você é lavado e remido, você é salvo. Pedro, se eu aceitei Jesus agora e eu morrer daqui a pouco, não deu tempo de batizar, mas aceitou de coração, é salvo. Pedro, se eu não for uma pessoa que vou sair pelos 4 ventos pregando, na minha, devagarzinho, falando de Jesus, não vou ser um pregador, mas eu ir devagarzinho. Se você também não fazer isso, não sair pregando, você também é salvo. E perdoar, não adianta. Se não perdoar, não é perdoado. Dentre as 4 ordenanças, querido, existe uma que é pior, mais dura de cumprir, que é o perdão. Só que a grande problemática é que nós falamos, Senhor, me perdoa. E se você não perdoa o teu irmão, o que você quer? É hipócrita. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar? Pai nosso que estás santificado, venha a nós, seja feita aqui na terra como no céu. E os demais, perdoai. Não faça essa oração pedindo perdão se você não perdoa o teu irmão. Meu Deus. Na oração do Pai Nosso, pedimos oração, perdoai as nossas ofensas ou nossas dívidas. Pedimos para perdoar, se você não perdoa o teu irmão, é hipocrisia. A grande problemática é que muita gente fala assim, Senhor, perdoa, tem misericórdia de mim. E achando assim, um dia a pessoa, o infeliz fez algo comigo, uma vontade de matar, um amarelo. Já viu? Tem gente que fala assim, esse amarelo, vontade de matar o infeliz. Ou a pessoa fez uma calúnia, falou alguma mal, ou traiu. Aí a pessoa fala assim, que raiva. Aí fala assim, um dia, aí olha pro cidadão e fala assim, que ódio que eu tenho de você, um dia eu perdoo. Quando eu sentir, eu perdoo. Olha só, vou contar aqui, isso está no texto, eu vou fazer uma aplicação, você vai entender. Tá vendo essa canelinha fininha de sabiá aqui? Olha só, tem uma marca de um furúnculo aqui. Furúnculo, uma marca. Eu trabalho para mim. Eu sou barbeiro, corto cabelo. Não sou barbeiro de moto dirigindo mal não, tá, querido? Eu corto cabelo. Aí presta atenção. Eu sentindo, deu um furúnculo em mim, sentindo muita dúvida, eu sentava para ler a palavra. Aí chegava cliente, falava, Pedro, corta meu cabelo.
Querido, eu nunca senti tanta vontade de não ganhar dinheiro como nesse tempo. Chegava cliente, corta meu cabelo, eu falava, Jesus amado, e agora? Eu levantava, querido, do banco, minha perna pegava fogo, olha pra cá. Minha perna pegava fogo, eu falava, ai meu Deus, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Teve um dia que eu falei com a minha esposa assim, eu falei, amor, ela falou, oi Pedro. Eu falei assim, ó, acabou, não quero mais, não quero sentir mais essa dor. Vou lá no UPA e vou tomar a injeção. Ainda não tinha carro, peguei um ônibus e fui pro UPA, presta atenção, olha pra cá. Fui pro UPA. Cheguei e falei assim, tô decidido, não quero mais sentir essa dor. Que um amigo falou, se você tomar uma bezetacil vai ser calmo. Eu falei, quero, topo tudo. Eu topo tudo? Fui lá. Aí vai eu. Cheguei lá, eu falei, minha amiga, quero tomar uma bezetacil. O que que houve? Eu falei, estou com um furúnculo na perna, dói muito, não estou me aguentando. Ela falou assim, tá bom, qual é o teu nome? Pedro, toma identidade. Foi lá. Anotou lá e falou assim, toma lá, vai lá no cantinho lá, na médica lá e pede para tomar na enfermeira, tomar injeção. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, falei, minha amiga, muito bem, boa tarde. Meu filho falou, a gente tomou uma bezetacil, que eu quero melhorar desse furúnculo. Ela falou, tá bom, vai lá. Arrei um pouquinho aqui, arrei do lado, ela foi, deu o primeiro. Quando eu fui levantar ela, opa, tem a segunda. Eu falei, meu Deus. Eu falei, outra! Ela falou assim, tem outra. Eu falei, outra! Aí vai eu, deu a outra. Meu Deus, a primeira já doeu. Só que o problema, querido, ficou maior. Me pergunta por quê? Porque antes eu estava com uma dor, agora eu saí com 3 dores. Rapaz, eu sei. Agora presta atenção. Eu saí com 3 dores, saí doendo furúnculo, doendo aqui. Aí presta atenção. Saí com 3 dores. Querido, eu saí. Mas eu falei, a dor vai passar. Aleluia. Que o remédio foi aplicado. E daqui a pouco eu estou sarado. Foi passando o tempo sem eu perceber. A dor, a queimação do furúnculo foi passando. E preste atenção. A dor foi passando. Sem eu perceber, passou. Hoje, querido, eu olho, ficou a cicatriz? Ficou. Eu lembro perfeitamente da dor, queimação, eu lembro como que doeu, como que ficou. Eu olho para o furúnculo, a marca do furúnculo, a cicatriz está aqui. Eu consigo lembrar, eu consigo tocar e consigo até bater. Sabe qual a diferença? Não dói mais. E talvez alguém esteja pensando, falando, Pedro, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que assim como a dor no furúnculo eu decidi tratar, assim na tua vida é o perdão. Quando alguém fez algo mal para você e aquela cicatriz está exposta, com pus, sangrando, doendo, você não aguenta tocar naquele assunto, você olha e decida, eu perdoo. Mesmo sem vontade, o perdão é a bezetacil que está sendo aplicada. Daqui a pouco vai passar. Você vai ver que você decidiu perdoar. Aquilo vai sarando, sem você perceber, não vai doer mais. Daqui a pouco alguém vai falar, lembra daquela fofoca, lembra daquela traição, lembra daquela punhalada pelas costas, lembro, eu olho para a pessoa que me fez isso, a diferença é que não dói mais, por quê? Porque você decidiu perdoar. Aleluia. Aleluia. Diga comigo assim, perda. Perda. Qual é o diminutivo de perda? Perdi. E qual é o aumentativo de perda? Perdão é uma perda grande. Eita. Aleluia. Diga comigo assim, perdoar. 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 É deixar pra lá. Por que muita gente não quer perdoar? Porque perdoar é perder. Quando você perdoa, querido, Deus está me levando para esse lado. Aleluia. Quando você perdoa, você solta aquele que está preso, que é você, o prisioneiro. William Shakespeare vai falar o seguinte, uma frase célebre: guardar ressentimento é você tomar uma dosezinha de veneno todos os dias, esperando que o outro morra. Você está miserável, eu te odeio, está todo dia uma dose. É você que está morrendo, é você que está se matando. Aí, quando nós entendemos isso, nós somos mais livres. Porque quando você perdoa, você
está livre, você está liberando você. Mas por que, Pedro, ninguém quer perder? Ninguém quer perder porque você perdoar é você sair perdendo. É alguém que te fez mal, que te fez alguma outra coisa, e você falou assim, ó, tá bom, olha só, eu vou deixar para lá, eu vou perder, eu vou sair perdendo, mas também tem uma coisa, eu saio sarado. Aí a palavra fala que todo mundo estava unânime aqui, em oração, esperando, unânime, um só propósito, sem ódio, sem mágoa. Aí começam aqui, querido, algo muito interessante. Tinha 500, sim ou não? Olha isso, para multiplicar pão e peixe, tinha 5.000 fora mulheres e crianças. Presta atenção. Quando Jesus vai ser assunto aos céus, tem aproximadamente 500 que o viu. Mas quando é para poder perseverar unanimemente, só tem 120. Por quê? Porque para perseverar unanimemente não são todos. Glória a Deus. A palavra fala que começam agora a perseverar. Aí daqui a pouco o tempo está passando, ele fala que vai ser testemunha. E olha que interessante, em Atos, no capítulo número 2, acontece o dia de Pentecostes. Todo mundo reunido num só propósito, em concordância. Porque para o Espírito Santo a pessoa ser cheia, tem que ter uma concordância. A oração tem que ser a mesma. E eles ficando lá orando, daqui a pouco, querido, veio de repente um som. Não veio o vento. Tem gente que fala, e o vento encheu. Não, o vento não, querido. Veio um som, como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a... E foram vistas neles língua, repartido como que de fogo. Presta atenção. Quem está lá olhando, está olhando e fala assim, peraí, a festa de Pentecostes, é o 50º, 50 dias, acontecia a festa de Pentecostes. Aí todo mundo que está lá, presta atenção, Israel é a mesma coisa hoje. Hoje as pessoas não vão viajar para Israel. Naquela época também as pessoas iam viajar para Israel. Tinha judeus prosélitos, judeus que são de outros lugares, nascidos até mesmo em outro lugar, mas judeus que iam lá cultuar o seu Deus, na festa da Páscoa, a festa de Pescar, a festa de Pentecostes. Essa festa é a festa do Pentecostes. Eles estavam lá, olha para cá, eles estavam lá, querido, cultuando. Daqui a pouco eles olham e falam assim, ué, todo mundo está falando a nossa língua, árabe, romanos, da Ásia, todo mundo, por que não sou galileu? Por que está todo mundo falando na nossa própria língua? Nós estamos entendendo. Uns debochavam e outros se alegravam. Ficavam, nossa, que é isso? Presta bastante atenção. Todos eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Presta bastante atenção. E a palavra fala que eles ouviram falar das maravilhas de Deus, conforme o Espírito concedia que falassem. Daqui a pouco eu estou falando, nossa, que isso? Está todo mundo falando aqui em nossa língua. Eu estou entendendo eles falando da maravilha de Deus. O que é isso? Que maravilha é essa? E tinha gente choupando, falando, tá bêbado, tá doidão de vinho, é cachaça. Pedro dá um pulo e fala, isso não é cachaça não. Isso é o cumprimento de Joel 2. O cumprimento acontece aqui. Preste atenção. Só que eles falam que, querido, eles ouviam na fala deles, na língua deles, o que o Espírito concedia falasse da maravilha de Deus. Preste atenção. O que Jesus falou antes de ser assunto aos céus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus manda todos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora olha para cá. Se o intuito de Cristo é pregar o evangelho para toda criatura, presta atenção, e eles ouvem, isso é um estudo muito interessante, e eles ouvem, eles falando na língua deles, conforme o Espírito concedia que falasse, as maravilhas de Deus. Agora você entende por que o batismo foi em línguas. Porque tem muita gente que só pega, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, achando que o batismo com o Espírito Santo só é em línguas. Confundiu a cabeça de alguns? O batismo com o Espírito Santo não é só em línguas. Aleluia. Romanos, 1
na verdade, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, Paulo vai falar a respeito dos dons. Tem alguém que possa abrir, por favor, aí? Bem rápido. Para mim, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12. Quem é bom de Bíblia aí? Pode se colocar de pé, por favor? Me lê, por favor, aí. Presta atenção na irmãzinha lendo. Levantei primeiro. Ô, glória. Agora, irmãos. Vai. Cada um lê um versículo, vai. Leu um, né? Vambora. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mútuos. Por isso, quero que compreendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Deus, quem efetua tudo em todos. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um mesmo Espírito dá grande fé, e o outro Espírito concede o dom de cura. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outros variedades de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Olha só, preste atenção. Elas acabaram de ler que pelo Espírito é dado vários dons. Preste atenção. Eu vou explicar para vocês aqui que eu quero que vocês compreendam. Não adianta eu sair gritando, falando, vocês não saem com entendimento. Precisa sair com entendimento. Em Atos 2, no capítulo de número 2, todo mundo fala em línguas. Por quê? Porque o contexto que Jesus falou é ide por todo mundo e pregar o evangelho. Qual é o proveito de Atos no capítulo de número 2? O Espírito Santo conceder cura. Qual é o proveito de Atos no capítulo 2? O Espírito conceder fé. Não. A Bíblia vai relatar que elas acabaram de ler que o Espírito dá conforme Ele deseja. E para o proveito da igreja, para a igreja poder entender, presta atenção. Se aqui tem judeus em Atos 2, que estão em todo tipo quando é país, da Síria, Panfilha, Cilícia, tudo quanto é lugar, judeus, eles acabam de falar que eles ouviram falar na língua deles a respeito das maravilhas de Deus, a respeito do Evangelho. E o contexto é que Jesus fala para que todo mundo vai para todo lado pregar o Evangelho. Pera aí. Se o Jesus quer que todo mundo vai para o mundo inteiro pregar o Evangelho, e se tem judeus prosélitos que foram pelo judaísmo também, conhecido pelo judaísmo, hoje serve o judaísmo, que eles estão em toda parte do mundo, melhor seria falar em línguas do que curar. Aleluia. Porque já é um proveito, eles estão lá em Israel cultuando, mas vão voltar para a casa dele em outro país. E já que vai voltar para outro país, o melhor dom seria em línguas. Para que eles saiam daqui de Jerusalém e voltam para a sua terra natal. E lá começam a falar das maravilhas de Deus, ao qual eles falaram aqui. O Espírito dá conforme eles concede, presta atenção. Em Atos 2 é dado porque eles vão sair daqui e vão pregar lá fora. Mas tem gente que talvez não entende e acha que o dom, Senhor nos batiza com o Espírito Santo, quero falar em língua. Calma, você pode pedir, Senhor me batiza com o Espírito Santo. Ele que vai dar, conforme o que Ele quer. Você pode pedir, Senhor me batiza com o teu Espírito. Me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. Fala, tá bom, batizei. Toma aí o dom da palavra da sabedoria. Aleluia. Aí você começa a
pegar a palavra, começa a ler e começa do nada o Espírito chegando. Que isso? Que isso? Vou fazer essa aplicação. Que isso, meu Deus? Que isso? Tá claro. Você recebeu o Espírito Santo. Aleluia. Você foi batizado com a palavra da sabedoria. Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me batiza. Acontece algo na igreja ao qual o irmão está precisando de uma cura. Aí o Senhor te batizou com cura, com o Espírito Santo com cura, com dom de cura. Aí você fala, caramba, o irmão ali fala língua, o outro fala língua, eu não falo. Mas de repente o irmão fala, ora por mim. Tu fala, não, vou orar. Você põe a mão, ele é curado. Aleluia. Foi batizado com o dom de cura. Glória a Deus. Daqui a pouco a outra pessoa fala assim, meu Deus, estou passando por um processo muito difícil, meu casamento. Daqui a pouco você vai e fala assim, ó, eu tenho fé que o teu casamento vai ser restaurado. Oh, mas eu não tenho fé. Mas eu tenho fé por você. E daqui a pouco você foi e você vê o casamento da pessoa sendo restaurado. O dom da fé você teve. Aleluia. Você está entendendo? Então tem gente que associa o dom de língua somente, me batiza com o Espírito Santo, achando que é só em línguas. Não é só em língua. A Bíblia fala no capítulo 14 que melhor do que falar em língua é profetizar. Porque quem fala em língua não edifica a igreja, edifica a si mesmo. Você fala com Deus, Deus entende. Edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza? Profetiza para a igreja, querido. Me fiz entender? Profetiza para a igreja. Paulo fala o seguinte: eu prefiro falar 5 palavras, as quais as pessoas entendam, do que 10.000 em línguas e que ninguém entende nada. Porque se eu estou diante de voltar ministrando a poderosa palavra de Deus, ele me edificou primeiro a palavra, mas é para edificar você. Se eu ficar falando em língua, eu edifico a mim, mas você não é edificado. Agora, se eu prego a palavra da verdade, você é edificado pela palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. De qualquer jeito recebe o Espírito? Não. Então você já entende que o Espírito dá conforme Ele quer. Uns vão falar em línguas? Vão. Mas outros vão receber a palavra da sabedoria. Outros vão receber o dom da fé. Só que aqui eu quero abrir um parênteses e falar algo para você muito interessante. Você pedir dom não garante a tua salvação. Meu Deus. Eita Jesus. Pedro, não entendi. Não, vai entender. Você pedir dom não garante ser salvo. Ah, Pedro, me prova na Bíblia. Prova. Mateus 7:21. Naquele grande dia, Senhor, no teu nome eu preguei. Dom da palavra do conhecimento. Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Dom de discernir espírito imundo. Senhor, no teu nome eu profetizei. Dom de profecia. Aí ele fala o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que significa iniquidade? Anomia. Pelo que anomia? No grego, aquele que vive sem lei. Pedro, não estou entendendo. Pede o Espírito, eu quero. Anda sem lei? Meu Deus. Não obedece o princípio? Eita, Jesus. Não obedece a palavra? Que é Espírito assim? Que é dom? Atos no capítulo de número 6, preste atenção, olha para mim. Atos no capítulo número 6 tem uma briga, uma confusão entre os judeus de fala grega e os judeus mesmo de fala hebraica. De quem iria cuidar das viúvas e dos órfãos, que estava tendo uma disputa ali. Aí Pedro toma a frente e fala assim: vamos, apóstolo, levanta aí. E ao levantar, fala assim para eles assim, ó: escolhei dentre vós, olha para cá, escolhei dentre vós 7 o quê? Diáconos. Olha para cá, escolhei dentre vós 7 diáconos. Primeiro, de boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. E da palavra da... Vamos lá, mais uma vez. Escolher entre vós 7 diáconos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Espera aí, na Bíblia, querido, não é nada por acaso. Por que não falou primeiro cheio do Espírito Santo
e depois de boa reputação e depois de sabedoria? Ou vice-versa? Não, ele fala o primeiro, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Por que primeiro de boa reputação? Tem que ser de boa reputação, porque não adianta eu falar que sou cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria se eu sou um mau caráter. Fala, papai. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Primeiro é reputação. Meu Deus. Eu tenho uma boa reputação. Então, tá dando certinho, encaixa. Você é cheio do Espírito Santo e sabedoria. Sou cheio do Espírito Santo. Quando eu pego, eita manto, ninguém me segura. Sabedoria? Prego muito, sou sábio, mas é um mau caráter. Gente. Meu Deus. E a respeito do dom, sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te dá o dom conforme ele concede, sim ou não? Sim. Só que ele dá dom, e aqui eu falei que o dom garante a salvação, sim ou não? O dom não garante a salvação, jovens. Senhor, me enche, me dá o dom da palavra. Dou. Me dá o dom de língua. Dou. Mas sabe por que ele está atribuindo lá em Mateus? Fala assim, ó. Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônio. Tudo dom. Expulsar demônio, dom de discernir espírito. No teu nome eu preguei, dom de pregar. Da palavra da sabedoria. Senhor, no teu nome eu curei, dom de cura. Teve um dom, mas Jesus está atribuindo a alguém que teve um dom? Vocês estão ouvindo perfeitamente? Sim. Jesus está atribuindo, querido, a alguém que tem um dom e não é salvo. Por que não é salvo? Porque sabe o significado de dom? Alguém aqui sabe o significado de dom? O significado de dom é presente. Olha para cá, deixa eu prestar atenção aqui, olha para mim. O significado de dom é? Presente. Quantos aqui deram presente para alguém? Levanta a mão. Já deram presente para alguém? Quantos aqui se arrependeram de ter dado presente? Se arrependeu? Fala ali! Se arrependeu? Agora, para os que se arrependeram de dar o presente, foram lá. Quantos aqui tomaram o presente que deram? Hã? Espera aí, eu vou reformular a pergunta, vou perguntar de novo. Quantos aqui deram presente para alguém? Eu. Quantos aqui não gostaram de ter dado presente? Quantos aqui tomaram o presente que deram? Ninguém, já mudou. Por quê? Porque quem dá presente não toma. Quem dá presente não toma. Se você que é cheio de pecado, cheio de pecado, falho, imperfeito, um caminhão de erro sobre nossas costas, damos presente e não tomamos, dirás o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, perfeito, ele vai tomar? Não vai. Agora é impressionante, ele dá o dom e não toma. Tu vai falar em língua? Vai. Tu vai ter o dom da palavra? Vai. Tu vai ter dom de discernimento? Vai. Profecia? Claro. Ele te deu e ele não toma, porque dom é presente, mas ele está falando, não adianta ter presente, eu vou dar e não vou tomar, mas é necessário andar na minha presença, porque ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a anomia, aquele que anda sem lei. Sabe qual é a grande problemática dessa geração? É que muitos jovens e velhos também não querem andar conforme a lei do Senhor, que é a palavra. Sabe por quê? Porque para Cristo, para Deus, existe algo que Ele estabeleceu, é obediência. Se você obedecer, você vai comer o melhor da terra e vai experimentar as delícias do céu. Porque se eu não obedecer, eu me dou mal. Deus. Sabe o que está acontecendo nesse carnaval aí? Montão de crentes falando que é crente, mas ir pulando samba. Sabe por quê? Porque está falando assim, o evangelho é mamão com açúcar. O evangelho é legal. Deus é amor, só prega o Cristo amor, mas não prega o Cristo fogo consumidor. Aleluia!
só quer pregar o Cristo que ama, mas o atributo de Deus, quando lançar alguém no inferno, tu tá achando que não é no amor, não? É no amor. O atributo, quando você dá uma palmada num filho, num irmão que é pequeno, eu tenho filho pequeno, quando eu dou uma palmada, você acha que não é palmada de amor? No pensamento dele, meu pai é mal, não é não. É amor. A correção é amor. Cristo quer salvar, quer libertar, mas muita gente querendo viver sem lei. Sabe o que é viver sem lei? Porque andar com Cristo, querido, não é mamão com açúcar, não é fácil. A Bíblia fala que a salvação, ela é pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, o significado de graça, é favor imerecido. Graça é de graça, eu não mereço, mas Ele me amou e se entregou por mim. O favor é merecido, a salvação é pela graça, mas o reino é tomado à força. Aleluia! O reino é tomado à força, querido. Não adianta você falar assim, vou aqui no evangelho, mamão com açúcar. Não! A salvação é pela graça. Você não merece, eu não mereço, mas Ele te amou. Decidiu se entregar por você. E agora Ele fala, quer ganhar? Quer ganhar? Quero. Então perca. Meu Deus. Quer ganhar o reino? Quero. Perca. Talvez alguns aqui achou assim, pô, Pedro tá vindo aqui e vai trazer uma mensagem que vai aliviar o coração. É amor. É Bíblia. Até porque a carta aos Hebreus vai falar que se Deus não te corrigir, você não é filho, você é bastardo. Meu Deus. Pai. Tá doendo, Pedro? Mensagem dura? Dói. Eu acho que Ele tá te amando demais. Aleluia! Eu acho que Ele tá te amando demais. Porque se dói, é porque ainda é tempo de se consertar. Ainda há tempo de trilhar um novo caminho. Querido, interessante é que Mateus capítulo de 25 vai tratar a respeito do fim, escatologia bíblica. Jesus vai falar, presta atenção, Jesus vai relatar pra gente que o reino do céu será semelhante a quantas virgens? 10. Que levavam azeite em suas vasilhas, presta atenção. Umas levaram azeite reserva e a outra não levaram. Outras não levaram azeite reserva. Olha pra cá. A Bíblia fala assim, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O que é tosquenejar? Vai pegando sono devagarzinho, Aleluia! Opa! Vai pegando, tosquenejar. É por isso que a Bíblia fala, não tosquenejará o guarda de Israel, ele não dorme, nem pega no sono. Ele está de olho em você. Aleluia! Ele está de olho no que você faz. Pedro está vendo aqui carnaval, ninguém está vendo, e Deus está vendo. Pai. Hebreus 4, a Bíblia vai relatar para a gente. 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a que devemos tratar. Aí, a Bíblia fala que estava tosquenejando, olha só, todas, pegando no sono. Olha pra cá, presta atenção aqui. Tosquenejando todas, tosquenejando, pegando no sono. Tosquenejaram todas e adormeceram. Pera aí, Pedro, até quem tem azeite, reserva, dormiu? Sim. Por quê? Porque o problema de muita gente que tem azeite, às vezes é andar com quem não tem. Eita, Jesus! Tem 5 virgens que tem azeite e tem 5 que não tem. A que não tem, tá fazendo a que tem pegando sono. E o problema da que tem, tá indo pela cabeça da que não tem, acaba tosquenejando. E sem perceber cai. Sem perceber cai no sono. E ao cair no sono, querido, dorme todas. Eita, Jesus grandão. Olha só, dorme todas, sim ou não? E ao dormir todas, a palavra fala que à meia-noite ouviu-se um clamor. Qual é o clamor? Lá vem o noivo, saia ao seu encontro. A Bíblia fala que quando escutaram isso, fizeram o quê? Acordaram, o que é isso? A porta tá vindo o noivo, cadê? Por que todas? Por que todas acordaram quando alguém gritou? Por que, Pedro, que todas acordaram quando alguém gritou? Lá vem o noivo! Todas elas acordam, rápido, acorda, cadê? Por que todas gritaram?
E acordaram desesperados. Porque a mensagem que acorda a igreja sempre será essa: lá vem o noivo. A mensagem que acorda a igreja não é a chave do carro, não é a chave da moto, não é o concurso que você vai passar, não é o casamento jovem que você quer casar, não. Isso é tudo bom para você, claro, é maravilhoso, mas a mensagem que acorda a igreja sempre será essa: Jesus está voltando e direita o teu caminho, porque se você aceitar Ele, vai morar na glória, e se não aceitar, não vai. A grande problemática é que muita gente está querendo ministrar mensagem que vai alimentar ego. Porém, a mensagem que alimenta ego não salva você. A mensagem que acordou às 10, a que tinha azeite e a que não tinha azeite, foi essa: lá vem o noivo, ele está voltando. Todo mundo acordou desesperada. Acordaram e falaram: cadê? Tu tem azeite para me dar? Não, só que por graças a Deus, quem tinha ainda azeite dormiu até um pouco, mas ainda tem azeite para poder ir se encontrar com o noivo. E ao se encontrar com o noivo, falou: me dá, cadê o azeite? Não tem não, vai lá comprar. Porque você sabe muito bem que infelizmente ainda tem gente que tenta comprar o azeite. Sabe o que é o azeite? Azeite é um simbolismo do Espírito. Meu Deus. Tem gente tentando comprar o Espírito Santo. Meu Deus. O Espírito Santo não está à venda. Meu Deus. Aí elas acordam e falam assim: ó, dai-nos do vosso azeite, porque o meu se acabou. Olha a frase: dai-nos do vosso Azeite. Espera aí, dar o azeite? Elas estão pedindo: dai-nos do vosso azeite. Dá? Como assim dá do azeite? Dou não, sabe por quê? Porque somente quem sabe o quão é difícil receber o azeite, subir monte, orar de madrugada, buscar a presença, sabe o quanto tem que dar. Não, dou não. Vai buscar você. Enquanto você está dormindo, curtindo alguma coisa, eu estou aqui, ó, de madrugada, com os joelhos dobrados, clamando, buscando azeite, recebendo azeite, oração, vindo para o culto, buscando, clamando. Aleluia! Dou não, vai lá, porque tem gente que vem e tem gente que compra. Quando elas foram, chegou o noivo. Quando o noivo chega, quem tem azeite, entra. E quem não tem, fica. Quem não tinha azeite, fica. E quem comprou, quem comprava também, fica. E quem vende, fica também. Quando chega lá, querido, ao chegar lá, é interessante falar: eu consegui comprar, vou lá. Só que se não tem mais azeite, conseguiu comprar, quem tinha um azeite antes entrou. O azeite que comprou não é verdadeiro, o azeite que comprou é falso. Eita. É isso. Presta atenção. Elas foram fazer o quê? Elas foram comprar azeite. Só que quem tinha azeite entrou e ficou com o noivo. Que azeite é esse que vai me impedir de entrar? É porque o azeite não é verdadeiro. É porque o azeite é falso. É clamar, buscar, é pular. Epa, tá pulando à toa. Meu Deus. Já nem o Espírito tem mais. Jesus. Aí quando chega, fala assim: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí o Senhor fala assim: deixa eu ver. Não conheço você. Mas eu comprei, tá aqui o azeite. Eu voltei porque eu comprei. Né? Esse não é meu azeite não. Quem estava com meu azeite de verdade entrou. Você que está entrando aqui agora, esse azeite não é de verdade não. Apartai-vos de mim, vamos embora. E fecha. Agora preste atenção. Presta bastante atenção. A Bíblia vai nos relatar que a porta foi fechada. Elas entraram? Não entraram. Isso é escatologia, é o fim. Porque está apontando que Jesus voltou e buscou a sua igreja, sim ou não? Sim. A porta foi aberta ou foi fechada? Não entraram. Só que no mesmo Mateus, aqui eu falei com vocês o 25, no mesmo Mateus, no capítulo de número 7 e o verso de número 11, a palavra vai nos relatar, querido, ele fala o seguinte, no capítulo de número 7, verso de número 13: entrai pela porta, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos hão de passar por... Presta bastante atenção aqui, olha para cá, olha para mim. Mateus, no capítulo de número 7, 13, a porta está o quê? Aberta. Ele está falando: entrai pela porta, é estreita.
ninguém quer entrar. O problema é que vai chegar no Mateus 25. E ao chegar no Mateus 25, ele tranca a porta. Mateus 7, a porta está aberta. Mateus 25, a porta está fechada. Meu Deus. E a mensagem para você nessa noite é: quer aproveitar o Mateus 7? A porta está aberta. Ou vai esperar pelo Mateus 25, aonde a porta vai estar fechada e você não entra mais. Meu Deus. Mateus 7, aberta. Mateus 25, fechada. Sabe qual é a grande problemática? É que vai chegar um tempo que as pessoas vão fazer assim, ó. Abre! Abro não. Já era. Meu Deus. Pera aí. A porta ficou aberta o tempo inteiro. Você não quis entrar por ela? Agora que fechou, quer bater? A grande problemática é que a porta está aberta, mas tem gente que não quer entrar por ela. Mas depois que a porta fechou, ai meu Deus, não fiquei. Claro, a porta estava aberta, você não entrou. Agora que a porta está fechada, quer entrar? Meu Deus. Aproveita enquanto está aberto, o Senhor ainda não voltou, querido. Talvez vocês pensem, Pedro, que mensagem é essa dura? Claro, que é uma mensagem de consolo, que é uma mensagem de consolação. Está aí a mensagem. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, verso de número 16. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele, juntamente nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Olha o verso 18, Paulo falando: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas... Que é uma palavra de consolo. Está aí a palavra de consolo. Jesus está voltando. Se você aceitar Ele e entrar pela porta, você vai ser arrebatado para a glória. E de lá você nunca mais será tirado. E o Senhor vai te apagar, tirar, limpar dos seus olhos, querido, toda lágrima. Glória a Deus. Essa é a palavra de consolação do crente. Olha o Paulo falando: consolai-vos uns aos outros com estas... A palavra de consolação do crente é falar que você vai ser arrebatado. Aleluia. Essa é a mensagem. Agora tem... Rapaz, o tempo passou isso mesmo? Misericórdia. Tá todo mundo sem celular. Esse relógio precisa se converter, querido. Então, vamos lá. Tô até 5 horas da manhã, vamos lá. Aguenta aí. Tem algum eutico aqui? Não senta ninguém na janela não, senão é o eutico. O eutico é não senta na janela aqui alto, não senta na janela não. Aí eu sou Pedro Paulo vai ter que... Querido, olha só. Querido, presta atenção. Agora, jovens, outra coisa é diferente. Pedro, o que é diferente? Olha só, olha pra cá. Uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado. Outra coisa é ser selado. Pedro, eu não entendi. Você é mais simples, não simplório, uma forma simplória, mas uma forma simples para você poder entender. Uma coisa é você ser selado, flamenguista. E outra coisa é você ser batizado. O batismo é o falar em língua, profecia, tudo isso. O ser selado é diferente. Por quê? Paulo, quando vai escrever na carta de Efésios, no capítulo de número 1, no verso de número 13, Paulo vai falar o seguinte: quando alguém prega o evangelho da salvação, e vocês prestam bastante atenção e crê na palavra da salvação, crer na palavra, a Bíblia vai relatar que você é selado com o Espírito para o dia da redenção. Porque o Espírito Santo é o penhor da promessa. O que é o penhor? Você sabe muito bem o que é o penhor. Por exemplo, eu vou cortar o cabelo desse flamenguista ali, do Vinícius Júnior aqui. Vou cortar o cabelo. Aí, é bom de bola? É bom de bola? Eu sou zagueiro. Zagueiro. Olha só, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou falar uma coisa séria, tipo, cuidado com algumas virgínias aí. Cuidado com algumas virgínias aí, cuidado. Vinícius Júnior, presta atenção. Olha só, eu vou cortar o cabelo do Vinícius Júnior aqui. Eu vou cortar o cabelo dele aqui do flamenguista, presta atenção.
Aí ele fala assim, Pedro, quanto é o corte? Ah, o corte tá R$30. Tá caro? Tá. Tá barato? Que isso? Que isso, varão? Que isso? Tá barato? Tá barato? Que isso, varão? Varão mão aberta? Varão mão aberta? Que isso, varão? Aí vamos lá. Ah, vamos supor então, vamos supor que o corte é R$50. Melhorou? Melhorou? Que é isso? Ela tá cara? 45. Vamos lá. R$15. Que isso? Tô falando, tem um leite pra dar pra Laurinha. Presta atenção, olha pra cá, meu Deus. Olha pra cá. Vamos botar que o corte de cabelo tá lá, R$50. Aí ele fala assim, ó. Pedro, esqueci minha carteira em casa. Falou, no Pix, Varão. Paga no Pix. Não, eu esqueci meu telefone em casa também, o Vinícius Júnior. Varão, você joga no Real Madrid, Varão. Eita! Aí a mãe falou assim, ó. Ô, Varão, tá lá, Varão. Fala assim, Varão. Fala o seguinte, Varão. Vai deixar alguma coisa como penhor aqui. O que você tem? Eu tenho esse Rolex aqui. É mesmo? Quanto vale esse Rolex? Ah, esse Rolex vale 10 mil. Eita. É o Vinícius Júnior, ele tem. Ó, esse Rolex vale 10 mil. Aí, fala o seguinte, já que o corte é 50, me dá esse Rolex aqui. Vai ficar comigo. Se você não pagar, eu ganhei 10 mil. Como ele não é bobo nem nada, de bobo só tem a cara. Você tá ligado? Aí, eu chego pra ele e falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, vai ficar o Rolex aqui, e através do Rolex, vai ter que pagar os R$50. Ele não é bom, falando, não, vou perder 10 mil não. Vai, deixa o Rolex, prenda o Rolex, ele vai lá e fala assim, não, Pedro, tá aqui os 50, me devolve meu Rolex. Ele deixou o Rolex como penhor, porque ele entendeu que o Rolex vale mais, sim ou não? Sim. Você, na sua natureza, não presta. Eita, Jesus. Uma vez uma brincadeira, já está pegando certo? Sim. Você e eu, na nossa natureza, não prestamos. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, mas sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Não é por você, não é o quanto você é bom, é o quanto Cristo te ama e decidiu pagar por você. Aí você vai, não presta, mas você é selado com alguém que tem valor, um valor inestimável, um valor que não tem preço. Esse alguém é o Espírito Santo, porque você creu, acreditou e agora você é selado, diferente do dom. Eu estou dizendo ser selado. Você é selado com o Espírito Santo, você não é o dom, não falando dom, estou falando de ser selado. Você não presta, você pecou, está destituído, mas por Jesus, o Espírito te selou, você acreditou, você não tem valor, mas tem alguém que está selado em você, que vale muito mais. Aí Jesus está falando, você não vale, mas está selado com alguém. Eu vou para a glória, eu vou para o céu, mas eu vou voltar, e quando eu vou voltar, todo mundo que é selado, eu pego o Espírito. E quando eu vou levar o Espírito, se você é selado, sobe você e sobe o Espírito. E quando o Espírito te sela, Jesus volta para te buscar o Espírito, que é o penhor, aquilo que é mais precioso, mesmo você não prestando, é selado. E ao ser selado, você sobe para a glória. Me fiz entender? Pedro, e o que precisa? Uma vez eu na igreja eu falei com uma irmã, né? A irmã falou assim, caramba, eu achava que eu tinha que falar em língua para poder ir para o céu. Caminhando anos, né? Falando, não, eu achei que eu tinha que falar em língua, achei que eu tinha que ter um dom para eu poder achar, pô, eu tô servindo a Jesus à toa, porque não você é salva. Calma, querido. Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e no seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvar.
é só aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus, a verdade, diz que você é selado com o Espírito. E ao ser selado com o Espírito, querido, você está sendo selado para o dia da redenção. Aleluia. E o falar em línguas, aí já é dom. Aí você tem que buscar. Porque a Bíblia fala, buscai cada dom com zelo. Para aquilo que for útil, o Espírito vai te dar. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Salvador? Todos são crentes? Então eu tenho uma boa notícia para você. Você é selado. Se a trombeta tocar daqui a pouco, você que é selado, o Espírito Santo vai. E você que tem a marca do Espírito, o selo, você vai também. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Me perdoe a hora, passei mais de 1h20. Eu quero chamar aquela irmãzinha que cantou. Cadê aquela irmãzinha que cantou? Irmãzinha? Tem que adorar. Ministério de Louvor. Quem é o Ministério de Louvor? Queridos, eu peço a vocês agora que vocês curvem as vossas cabeças. Curvem mesmo. Curvem as vossas cabeças. Aleluia, Jesus. Começa a falar com o Senhor. Começa a dizer para Ele o que Ele é na tua vida. Começa agora, querido. Não presta atenção mais em A, não presta mais atenção em B. Se desligue. Agora é só você e Deus. Se desligue. Agora é só você e Deus. Oh, querido, Ele está aqui. A presença do Senhor está aqui, querido. Ele quer tocar de uma maneira diferente em você. Se a cura que você quer, hoje Ele te proporciona a cura. Se é milagre que você quer, hoje tem milagre para você. Se é restauração em alguma área da sua vida você quer, hoje tem restauração para você. Sabe, querido, onde Jesus está, algo tem que acontecer, querido. Sabe, querido, Ele só vem onde Ele é invocado. Se você invocar o nome dEle, Ele te visita nessa noite. Aleluia, Ele Jesus. vai tocar em você nessa noite. Começa a declarar: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Declare. Aleluia, Santo
queria fazer uma oração pela tua vida. Eu sei que muitas das vezes nós passamos por algumas situações onde alimentamos de fato a carne, mas o Senhor é um Deus que restaura tudo. E talvez você hoje não consiga mais ser sensível ao Espírito, porque talvez você esteja pensando: Pedro, eu não alimento mais o Espírito. É uma guerra infindável, é uma luta ao qual todos os dias eu enfrento. E para ser sincero, eu permito que a carne vença. É necessário ter entendimento de um culto como esse, aonde tudo está acontecendo pior lá fora. Você escolheu o melhor lugar. Aleluia! E hoje você tem o privilégio de sair daqui como Atos 2, cheios do Espírito Santo. O Senhor quer te batizar, o Senhor quer te salvar, o Senhor quer te curar, a cura da alma, ao qual você não consegue mais suportar, ao qual você não consegue mais conter. Quantas vezes no teu quarto você deita a cabeça no travesseiro e fala: Senhor, não sinto mais a tua presença, somente o Senhor sabe o que eu estou passando, eu não tenho força para caminhar. O Espírito Santo, o Deus poderoso, hoje quer te fortalecer, quer te encher da graça e da glória dele. Quem quer quiser uma oração, vem aqui na frente, toma o seu lugar aqui na frente, faça um ato de fé. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. Aleluia! O teu amor. Aleluia!